Gostaria de agradecer a todos os convidados por nos dar este tempo para o dia de hoje. Para nós é um dia de muita felicidade, muita alegria, porque conseguimos, com todas as dificuldades, passar os 5 anos a tentarmos resolver problemas do setor agrário. Então, é com este intuito que queremos dirigir algumas palavras só para iniciar o nosso evento. Queremos agradecer, em particular, ao Zaid, a senhora diretora e a sua equipe toda. Também temos representação de alguns outros parceiros nossos, incluindo a Millennium Challenge Corporation e outros implementadores também de atividades que têm a ver, de facto, com a agricultura. Temos a indicação de que mais de 143 pessoas estão registradas online para poder assistir a esta reunião, e temos aqui na sala mais de 20 pessoas. Isto significa que estamos todos com o interesse de resolver alguns problemas que a agricultura tem sofrido. Esta é a agenda. Então, teremos esta abertura, são pequenas notas, a seguir umas orientações da diretora do Zaid. Também teremos algumas apresentações nossas sobre realizações em várias vertentes. Portanto, falaremos no setor de distribuição de insumos, falaremos também no setor de aprovisionamento de produtos agrícolas, iremos falar de área de suporte da agricultura, iremos falar, por fim, o Challenge Fund, que é uma atividade nova que nós adicionamos, porque não podíamos estar além daquilo que é a situação real, que é a pandemia. E, por fim, iremos falar, dar algumas das nossas lições aprendidas e algumas recomendações para a programação futura. Então, esta é a agenda. Passando imediatamente, porque já o tempo não nos perdoa, quero dizer que em 2017, quando nós iniciamos esta atividade, fizemos muitas pesquisas para percebermos 3 coisas. Uma é por que é que os produtores usam ou não usam ou insumos melhorados. E segundo aspecto, queremos também perceber por que é que os produtos agrícolas são vistos como de baixa qualidade. Portanto, ou de baixo valor neste sentido, que está relacionado com a qualidade dos mesmos. Então, com estes 2 objetivos, estávamos também interessados em saber como é que nós podemos mudar o sistema de mercados por forma a que crie incentivos ou infraestruturas para podermos resolver os problemas identificados. Então, como podem ver, estes problemas não são novos. Já vêm de bastante tempo, já foram identificados, mas a abordagem para resolver estes problemas é que nós tivemos que mudar. Então, o nosso propósito era usar uma abordagem diferente das abordagens que têm vindo usadas para ver se conseguimos resolver. Então, 3 problemas destas nossas pesquisas identificaram. O primeiro problema é que há falta de inovação. Também é sabido. O segundo é que há falta de confiança entre os atores do mercado. A terceira é uma limitada ou falta de cooperação entre os atores. Então, estes são os problemas fundamentais e são desafios mesmo para a mudança do sistema. E tentamos atacar estes 3. Como? A nossa abordagem teve que ser um bocadinho diferente, portanto, abraçamos, no fundo, o sistema de desenvolvimento de mercados, né? E passando do value chain que era originalmente pensado. Olhamos também
como podemos medir o progresso destas nossas inovações. E usamos uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que tem sido usual. É o que nós chamamos no nosso MEL Plan Probe, Measure and Learn. A ideia toda é que, ao invés de esperar uma intervenção de 6 meses, ou 8 meses, ou 12 meses a terminar, temos a habilidade de aprender muito mais rápido e adaptar a mesma inovação para que não leve-nos muito mais tempo, porque os recursos são escassos, precisamos de fazer valer os poucos recursos que nós temos. Então, esta abordagem permitiu-nos aprender e adaptar muito rápido. Então, estas 3 componentes, que é testar, aprender, medir e adaptar, foram-nos importantes como abordagem. O slide a seguir tem a ver com o que é que nós fizemos e quais são os resultados. Onde nós falamos de resultados alcançados. Então, estes são os 3 componentes que tentamos trazer aqui. Existem vários outros resultados que nós já atingimos, mas estas são 3 componentes. A primeira, com estas inovações, com várias que depois vamos discutir nas várias sessões, conseguimos pelo menos ter um outreach de mais de 100 indivíduos, dos quais beneficiaram-se de várias outras intervenções, principalmente a ter voz para poder tomar decisão naquilo que o mercado oferece. Portanto, decidir sobre o tipo de insumos a ter, também decidir a quem vender os seus produtos agrícolas. Então, estes foram atingidos. E conseguimos também trabalhar com mais de 100 empresas de agronegócios locais. E, por fim, conseguimos fazer com que o setor privado esteja convencido a investir nestas inovações, por forma a que gerasse vendas. E as vendas já atingiram cerca de 55 milhões de dólares. Portanto, neste investimento que as empresas fizeram. É preciso lembrar aqui que estamos apenas a reportar aquilo que foi a contribuição das empresas. A 1,8. E houve aquilo que foi a contribuição do projeto, que era mais ou menos 70% de todo o investimento. Mas dá para ver que a agricultura é uma área que pode ser considerada como de negócio, como rentável. Então, passando daquele pensamento de que a agricultura é um setor onde tem muitos pobres e portanto, não há incentivo para o setor privado investir. Então, estes são sinais encorajadores, bastante encorajadores para o setor agrário de Moçambique, que faz-nos pensar que com mais investimentos, com mais abordagens um pouco mais acertadas, talvez um pouco mais atrevidas, é possível que nós possamos mudar o sistema agrário deste país. E eu vou terminar por aqui. Eu penso que iremos debruçar nesses aspectos em cada uma daquelas sessões que está na agenda. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Há 5 anos estive a fazer este papel de moderador, mas desta vez vai ser menos. Queria, com muita honra, convidar a diretora da OSAI, a doutora Ellen, para fazer o seu discurso. Por favor. Boa tarde a todos. Senhor Sergio Zandamela, representante de Coordenador Nacional de Compacto 2 da Millennium Challenge Corporation, Senhor Raul Pintor, Director do Projeto Feed the Future Inovações Agrícolas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. A senhora Isabel Lopes é um membro de um grupo de mulheres que fazem poupança
e empréstimos e que se tornou grupo de compradores em Nampula. Segundo ela, no grupo de poupança investimos o nosso dinheiro num produto que nos ajudará a tornarmos financeiramente mais independentes, aumentando a produtividade e os rendimentos das nossas colheitas. A senhora Lopes tem agora mais rendimentos para investir de forma independente no seu negócio ou na sua família. Ela e muitas outras mulheres beneficiarão do trabalho dedicado do projeto Feed the Future Moçambique Inovações Agrícolas, também conhecido por Inova. Sinto-me honrada por estar aqui hoje para o encerramento do projeto e sinto-me ainda mais honrada por partilhar estas histórias de moçambicanos que beneficiarão deste trabalho, como a senhora Lopes. Durante anos, a USAID tem trabalhado com empresas do setor agrário e o governo da República de Moçambique para aumentar o investimento privado no setor agrícola. Através do Inova, nosso apoio ajudou a construir empresas e instituições do setor privado moçambicano com assistência técnica para a implementação de abordagens inovadoras. Estas iniciativas trabalharão em algumas das ineficiências das cadeias de valor agrícola. Como resultado destas intervenções, melhorarão as relações, as ligações entre empresas e entre outros participantes do mercado em toda a cadeia de valor. Só disso exemplo, o grupo da senhora Lopes e a empresa agrícola Oruera, local onde as senhoras comprarão as suas sementes. Esta ligação teve um efeito tão profundo em Oruera que mudou a sua marca para incluir mulheres no desenho da capa dos seus pacotes de sementes. Tudo isto foi possível graças aos elos da cadeia de valor feitos pelo Inova. Durante os 5 anos da sua implementação, as atividades de Inova ajudarão a mitigar o risco associado ao tipo de agricultura praticado principalmente por pequenos produtores em Moçambique e contribuirão para expandir a rede de provisão de insumos agrícolas, incluindo sementes melhoradas para locais mais remotos. Com esta expansão da rede de distribuição de insumos para as zonas remotas, os operadores agrícolas já não precisam de transportar inventário, visto que fazem encomendas 1 ou 2 vezes por semana e têm o produto entregue diretamente nas suas lojas nas zonas rurais, nas quantidades de que precisam. O Inova também criou mais oportunidades para as mulheres participarem em atividades produtivas e geradoras de rendimentos na qualidade de operadores agrícolas e agentes baseados em aldeias. O projeto beneficiou mais de 100.000 pessoas, das quais mais de 1/3 são mulheres e 15% são jovens. Em vendas, gerou $55 milhões de rendimentos para os parceiros, tendo mobilizado $1,8 milhão de investimento do setor privado. Só para citar algumas empresas que verão as suas receitas aumentar com estas inovações e táticas promovidas pela Feed the Future Inova, Casa de Agricultura, Bayer, Oruera, Cadeterra e Adicional. Isto não é apenas uma lista de empresas, mas sim o crescimento econômico que está a aumentar os rendimentos nas comunidades. Estes são resultados muito promissores que nos permitem encarar a agricultura como um bom negócio, que pode contribuir para a redução da pobreza e da subnutrição crônica nas zonas rurais de Moçambique. Parabéns à equipa do projeto Inova. A vossa dedicação e trabalho árduo
durante estes 5 anos fizeram a diferença em muitas vidas. Bem feito. Em nome do governo dos Estados Unidos, reafirmamos o compromisso de continuar a trabalhar para apoiar e desenvolver as pequenas e médias empresas do agronegócio, como o setor privado e com os parceiros nacionais e internacionais, para assegurar que os sucessos obtidos no sector agrário em Moçambique sejam sustentáveis, que os atores do mercado sejam resilientes e que as mulheres e os jovens beneficiem deste crescimento, para que no futuro haja muito mais histórias como a da senhora Lopes em Moçambique. Obrigada. Com o nosso programa, agora vamos ouvir a apresentação da área de distribuição de insumos, do Dr. Raul Pitor. Por favor. Obrigado, Sr. Moderador. Eu penso que já é chegada a altura de podermos revisitar alguns sistemas de mercado em que nós trabalhamos. Eu vou fazer esta apresentação relativa à área de distribuição de sementes. Só para dar um pouco de enquadramento, quando nós iniciamos, fizemos um estudo de base. Este estudo de base observou algumas coisas, para além do que eu descrevi antes, mais concretamente para a área de insumos, observou o seguinte: os pequenos produtores compravam insumos agrícolas que encontrassem. E, historicamente, havia dificuldade de encontrar insumos, principalmente nas zonas remotas. O que significa que ou os insumos estavam lá, ou, se estivessem, não eram também aquilo que o produtor esperava. Então, isto motivou-nos a fazer o seguinte: trabalhar com as empresas de insumos para podermos encontrar juntos forma de desenvolver infraestruturas, processos, estratégias para fazer com que os insumos agrícolas cheguem mais longe do que apenas nas zonas da cidade ou próximo a isso. Um dos aspectos que tentamos atacar é encontrar formas de distribuir insumos com regularidade. Este era um grande desafio. Portanto, se os insumos estivessem lá, talvez não estivessem a ser distribuídos com alguma regularidade. Isto é bastante importante, porque se alguém está a fazer uma planificação de campanha, se precisa de algum insumo em falta, deve ter a certeza que esse insumo há de ser adquirido para a sua atividade. O segundo, encontrar formas de fazer com que os insumos que chegam até o pequeno produtor sejam de facto os insumos que são necessários. Eu depois vou descrever algumas coisas que nós fizemos. Também, durante esta altura, fomos observar que, acho que era uma observação generalizada, que não havia muito, por parte de algumas empresas de insumos, não havia muito a vontade de querer saber o que é que o seu cliente, o seu maior cliente, que é o pequeno agricultor, quer. Ou melhor, se está satisfeito. Se está satisfeito ou não. Então, havia uma percepção naquela altura de que, a partir do momento que o comprador vai para a loja a segunda vez, a terceira vez, é porque ele está satisfeito. Provavelmente não seja isso. Provavelmente seja pelo fato de não tenha outra opção.
Então, com estes aspectos todos, iniciamos a trabalhar com estas empresas para desenvolver estes processos todos. Então, testamos 6 inovações, como podem ver. Uma das inovações, eu penso que no flyer que nós temos, em algum momento, toca um bocadinho só, é um sumário daquilo que é, e depois há alguns resultados lá. Mas, só para dar uma breve descrição. A primeira, nós falamos de encomendas. Qual é o desafio aqui? O desafio é que os retalhistas, os agrodealers, acumulavam insumos, sem saber quando é que o comprador vem. E por via disso, se não tivesse a comprador, o insumo expirava ou estragava-se. Então, começamos a pensar, e por que não transferir este custo de armazenamento para um distribuidor? Portanto, ao invés de armazenar o estoque, fica com um bocado e começa a trabalhar com os seus agentes para poder agregar pedidos, encomendas, e o agrodealer automaticamente faz o pedido ao seu distribuidor. Mas isso já resolve um problema, resolve o problema de estoque, né, de armazenar e gerir o estoque. E também exige um outro problema, uma outra responsabilidade, que é o que nós fazemos. Portanto, são várias inovações. Tem esta, a primeira, tem a ideia de trabalhar em comissões. Aprendemos que a marca pode se estragar pelo manuseamento da mesma. Uma das coisas é pôr os markups exageradamente altos, que faz com que o insumo fique muito mais caro ao seu utilizador final. Então, tentamos trabalhar com algumas empresas para, ao invés de deixar que a marca seja deteriorada por markups altos, exageradamente altos, 45%, 50%, por que não trabalhar com os seus retalhistas e fazer pagamento por comissão, associado ao volume de vendas? Assim, ia manter, de certo modo, algum preço aceitável ao seu utilizador final e, assim, a marca continua intacta, volumes de venda aumentam e por aí adiante, e o pequeno produtor não sofre. Então, este é um exemplo. Okay? É um exemplo de uma inovação. Tivemos algum sucesso em alguns casos. Peço para passar para o segundo o slide a seguir. Neste slide e no outro que vai seguir, à medida que nós implementamos estas inovações todas, estas 6, fomos a identificar 2 mudanças que estavam a ocorrer. A primeira, a mudança é mudança nos produtos, na distribuição por si. Okay? Portanto, investimos em como mudar o sistema de distribuição. E a segunda mudança, investimos em mudar o tipo de produtos que estão a ser oferecidos e os serviços, porque eles vão sempre hand in hand. Então, trabalhamos com algumas empresas, distribuidores. Neste caso, este slide só dedica-se à distribuição de insumos. Então, o próximo slide vai se dedicar a produtos e serviços. Então, estas foram as mudanças. Portanto, houve uma mudança no sistema de distribuição. Trabalhamos com a empresa como Casa de Agricultor. Esta empresa tinha o interesse de expandir. Naquela altura, só tinha uma concentração grande, um armazém grande, talvez na cidade, na província ou na cidade de Maputo. E eles tinham o interesse de estarem representados ao nível nacional. E como fazer isto? Eles foram expandindo, criando armazéns regionais, talvez em Pula, outro talvez em Manica, mas havia também outra necessidade, que é
como é que pode-se tirar o insumo do armazém para os agrodilas? Aí vieram com a ideia de rotas. Identificaram 4 rotas em Manica, acho que foi em 2018. Estas rotas, como é que consistiam? Eles identificavam um dia que a caminhoneta saía do armazém e ia fazendo distribuição de insumos ao longo da rota. E eles iam cada vez mais encontrando mais agrodilas, associando mais agrodilas naquela rota. De modo a que naquele dia, se for uma terça-feira, eles saem, já sabem aonde vão parar e qual é a quantidade, qual é o volume que vão deixar lá. Começou com 4, com fundos próprios. E depois começamos a conversar. Olha, eu acho que nós também podemos ajudar, podemos participar, nós acreditamos nisto. E a partir daí começamos a dar aquilo que é assistência técnica e também alguma contribuição no custo de transporte. Mas esta contribuição é uma contribuição bem negociada que, a partir de certo momento, nós vamos sair. E é neste momento em que temos que garantir que estas rotas são rentáveis. E assim passou de 4 para 17 rotas. E estamos neste momento com este tipo de evolução. Então, rotas, aquilo que eles chamam de rota certa são as rotas que fazem distribuição de insumos com uma periodicidade. Porque um dos problemas que nós também observamos foi a regularidade. Então, queríamos resolver o problema da regularidade. E é esta. Trabalhamos também com a BAE, com muita alegria está aqui um dos representantes da BAE, que também trabalhamos juntos para encontrar aquilo que é a solução que eles também estavam à procura. É um modelo diferente de distribuição, trabalhando com hub dealers, que são praticamente grandes agrodealers que iam servir como o centro da distribuição em cada região. E estes hub dealers têm uma característica especial, que eles, em princípio, representam características agroecológicas de uma certa zona. Então, o tipo de insumos que eles têm são o tipo de insumos que são ideais para aquela zona agroecológica e que também trabalham com os seus agrodealers. Então, penso que o slide diz mais ou menos o que é que foi possível ser feito lá. E é aquele o nível de alcance que pelo menos estimamos. Trabalhamos também com a K2, é uma empresa também de distribuição, de produção de sementes. Trabalham maioritariamente nas sementes de hortícolas. Estavam interessados também em aprimorar aquilo que é o seu sistema de distribuição de semente. E penso que o pouco que nós podemos ver lá, investiram em 15 pontos de retalho e cada um deles, pelo menos os 4, trabalhavam com VBAs. VBAs são agentes com base na comunidade. Estes são agentes conhecidos que fazem também a segunda parte da distribuição. Portanto, a primeira é do armazém para o agrodila, mas a segunda, talvez até mais importante, é do agrodila para a comunidade. Então, eles tinham também os seus agentes. Existem outros colaboradores, outros parceiros que não estão listados aqui, mas não significa que eles não participaram. Temos o exemplo de Lutiare, por exemplo, trabalhou também conosco, que é uma das empresas que teve sucesso na implementação daquele programa de comissões versus markups. Pelo menos para este slide, só posso referir que há sempre esta intenção de ficar no meio entre 5% a 10% de margens, e eles conseguiram fazer isso graças a uma forte monitoria da equipe técnica. Passando para o outro slide, que fala de
da segunda mudança. Esta segunda mudança tem a ver com os serviços e produtos. Aqui o que nós queríamos fazer é como é que podemos ajudar estas empresas a atraírem mais os seus clientes. E quais são os serviços que estas empresas podem ter para alcançar esse objetivo. O primeiro grupo de intervenções tem a ver com aquilo que nós chamamos de fortalecer as ligações e a harmonização. A informação é extremamente importante. Algumas empresas como K2 até desenvolveram calendários que nós queríamos passar esta informação. Então, são serviços. O serviço não é só vender a semente, mas o serviço é a informação e o conhecimento por detrás. Literatura, baixo nível de literacia, calendários do ano, mas associado a um calendário agrícola. É importante, onde diz qual é a cultura que é semeada, quando. Mas é um calendário normal. É um calendário normal que tem 12 meses, mas este calendário tem mais informação lá. É a informação, por exemplo, de uma empresa que diz agora este é o período de sementeira, este é o período de colheita, este é o período de debulha, etc, etc. Então, é informação. Produção de materiais como catálogos. Se alguém vai fazer uma encomenda, no mínimo deve saber a que encomenda vai fazer e qual é o produto. Então, um catálogo ajudava muito para alguém poder decidir como é que vai fazer a encomenda. Embalagens. Este ainda faz parte deste pacote. Então, também percebemos que muitas vezes é difícil, ou é oneroso ter pacotes pequenos para empresas de insumos. Mas, por outro lado, os pequenos produtores gostam de comprar em embalagens pequenas. Já podem comprar 20 vezes mais em embalagens pequenas. Então, respondendo a esta necessidade, porque o cliente, o importante é o pequeno produtor, houve investimentos de várias empresas. Oruera é uma delas, que agora desenhou um tipo de embalagens novas e, por uma curiosidade, eles usaram baldes como embalagem de semente. Por quê? Porque balde não só vai servir como embalagem de semente, mas pode ser usado para outros fins por aquele que está a fazer agricultura. Transportar água, armazenar alguma outra produto. Então, estas todas estratégias são estratégias para fazer com que atraia a atenção do comprador. Fizemos também aquilo que nós chamamos shop design. Acho que em algum momento tivemos que visitar. Queríamos, com isso, alertar as empresas, principalmente aquelas pequenas, os retailistas, que é importante o aspecto da loja para poder criar motivação ou experiência de comprador. Então, quando ele entra na loja, ele já tem outro pensamento. Queríamos que esta loja, por exemplo, tivesse uma televisão em que programas de agricultura são passados lá à medida que ele está ali na loja e o programa de agricultura está sendo passado na televisão, é capaz de fazer perguntas e é capaz de ser recomendado qual é o produto que ele deve comprar. Então, é a parte da assistência técnica, mas o design, o novo shop design, era exatamente essa a intenção. Então, fizemos com a Cantina 2001, experimentamos, e recentemente experimentamos com a Novatec. Conseguimos, usando contentores, acho que eram 40 pés, transformamos contentores em lojas e as lojas estão a funcionar. Em algum momento, há onde ouvir algumas testemunhas destes pequenos exemplos. Então, agora, passando para o slide seguinte, alguém podia perguntar, ok,
vocês têm todas estas inovações. Depois, o que é que vai acontecer? O projeto está a fechar. O que é que vai acontecer? E como é que estas inovações depois vão para além, não ficam na gaveta? Então, propositadamente, trabalhamos com algumas empresas. Um dos objetivos era a demonstration effect. Nós queríamos que a demonstração fosse bem feita e que depois houvesse replicação. Então, no seu lado esquerdo, no vosso lado esquerdo, é só uma ilustração daquilo que nós fizemos como sociograma. Queríamos perceber como é que ligações podem acontecer ou como é que a escala pode acontecer trabalhando com uma empresa. Neste caso, só tiramos esse snapshot de meados de 2021. Queríamos perceber a Casa do Agricultor que está no centro. Os quadrados significam as rotas que eles estão a operar. Os círculos significam os agrodealers que estão ligados àquela rota. E fomos ver que uma intervenção desta foi capaz de mobilizar cerca de 200 agrodealers nas 17 rotas. E também fomos observar que é possível saber qual é a rota que está a crescer mais rápido. Então, as setas do centro para o quadrado significa, o tamanho da seta significa o volume de vendas. Então, é possível identificar qual é a rota que está a funcionar muito, ou melhor, está a aumentar em termos de volume. A Bayer, do outro lado, também é um agente de escala, agente de expansão, pelo tamanho e o número de agrodealers que poderão estar associados a ele. Esta é uma das estratégias, que é como é que nós passamos as tecnologias para fora, via agentes de escala. Então, a Casa da Agricultura é um deles, a Bayer é outro. Mas existem outros. A Prose pode ser também um sítio onde estas inovações relacionadas a insumos podem ser divulgadas aos seus membros. Temos o Nuluri Business School, que trabalhou conosco. Eles mantêm a repositório de inovações que nós pilotamos juntos e até, através dos programas dele de consultor júnior, já estão a começar a replicar e a apoiar agrodealers. Então, eu vou parar por aqui. O ponto a seguir vai ser um vídeo, que é o testemunho de um dos parceiros nossos. Eu vou pedir aos meus colegas para projetar esse vídeo. O Norberto está aqui para qualquer questão, dúvida em relação ao que vai passar. Penso que o Norberto também pode nos ajudar. Eu sou Norberto Malam, sou gestor de território da Bayer para Moçambique, ou seja, representante da Bayer em Moçambique. Nós chegamos a Moçambique para trazer as tecnologias de aumento de produtividade para apoiar agricultores, essencialmente pequenos, emergentes e comerciais também. E nós precisamos de levar as nossas soluções e assistência técnica até a última milha, ou seja, quanto mais próximo do produtor. Naturalmente, o país é longo e surgiu uma oportunidade de acelerar este nosso movimento através de parceria com a Inova. Nós lançamos-nos para esta parceria com muito agrado, no sentido de resolver os problemas que tarde ou cedo iríamos resolver, mas a nossa capacidade sozinhos não chegaria lá. Aliás, a parceria é um dos pilares de desdobramento das tecnologias da Bayer, porque sozinhos não podemos levar o nosso objetivo, e o nosso objetivo é fome para ninguém e saúde para todos. Portanto, depois de nós arrancarmos com a parceria, os benefícios que nós tivemos foi um contato maior com a rede de distribuição de nível local, nomeadamente agrodealers e hub agrodealers. Nós interagimos bastante utilizando tecnologias que desenvolvemos em conjunto com a equipa da Inova, e isto permitiu-nos desenvolver uma relação de confiança com os nossos distribuidores e levar as tecnologias para junto dos agricultores. Portanto, as mudanças imediatas que tivemos foi que estes nossos revendedores, distribuidores, começaram a colocar os nossos produtos nas prateleiras, os agricultores tiveram acesso à tecnologia e começou o processo de transação. Portanto,
transformou-se hoje como um modelo normal de negócio que temos. E nesse processo também identificamos oportunidades de negócio de trabalhar com outras entidades que estavam neste processo de inovação de tecnologias, de inovação dos sistemas de mercado no setor agrário. Portanto, gostei muito desta parceria porque discutimos todas as coisas de maneira transparente, nenhuma das partes tinha a intenção de receber benefício institucional, senão uma intenção conjunta de beneficiar os produtores, de ativar as forças do mercado no setor da agricultura e também, portanto, a abertura com que trabalhávamos com a equipe, as pessoas todas envolvidas neste processo, foi uma discussão muito clara e transparente. Portanto, foi uma parceria que para mim valeu a pena e nós manteremos esta parceria. O projeto está a fechar, mas iremos manter a parceria e o legado a memória da parceria e o legado da parceria por muito tempo. Muito obrigado. Da parceria com o Inova. A seguir, vem a explicação das realizações na gestão da cadeia de fornecimento. Tenho a impressão que é o Muzenda, né? Eu sou o Jean Calima, gestor de portfólio da cadeia de fornecimento. Eu irei me debruçar sobre esta componente do projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é Irondina Mondlane, vou ligar rapidamente o vídeo apenas só para questões da apresentação. Sou gestora de portfólio no projeto Inova. Vou fazer a cobertura da apresentação para o Jahamo. Ele já havia feito uma breve introdução em termos daquilo que era o contexto quando o projeto iniciou, que era um sistema de abastecimento de mercado que essencialmente baseava-se em transações. Não havia nenhuma relação entre os atores, era apenas na altura em que os produtores estão a fazer a colheita, os compradores também, através dos intermediários ou diretamente, procuravam pelos produtores para comprar a produção. Mas o que se notava é que não conseguiam a qualidade geralmente requerida no mercado. 2, também não conseguiam, às vezes, os volumes necessários. E 3, existia a prática também de manter o produto. Alguns intermediários compravam o produto para manter e esperar que o mercado possa oferecer melhores preços. Isso acabava encarecendo a produção. Então, nesse sentido, o projeto procurou trazer uma inovação que cria uma relação entre o comprador e os produtores. Nós chamamos de clubes de desempenho dos fornecedores. Esta inovação permite que o comprador, não é, invista na sua rede de fornecedores. Sim, dizia, esta inovação requer, né, que o comprador invista nos seus fornecedores em termos de capacitação, facilitar o acesso a insumos, facilitar acesso a outros serviços agrícolas como a pulverização, por aí em diante, mesmo a lavoura, e também às vezes até facilitar em termos de acesso à informação chave, não é? Para o nosso pequeno produtor. Mas também a inovação envolve aqui a componente de monitorar o desempenho dos seus fornecedores. Monitorar no sentido de garantir que eles vão produzir seguindo aquilo que são os standards, os requisitos do mercado, mas também ainda tem mais uma componente de dar um incentivo, não é? Em termos de recompensar o esforço que o produtor terá envidado durante o processo de produção. Essa inovação vem se diferenciar daquela situação em que nós trabalhávamos nós, quando digo projetos de desenvolvimento, trabalhavam com associações em que todos os produtores tinham os mesmos benefícios, não havia nenhum incentivo para melhorar aquilo que são os níveis, né, do uso de tecnologia ou os níveis de capacidade de produção. Então, esta é uma inovação que conseguimos, pelo menos, ter 3 inovadores, 3 empresas inovadoras que
testaram, documentaram alguns resultados, não é? E pensamos que darão continuidade naquilo que é a implementação da estratégia. Próximo slide. Então, aqui temos mais ou menos aquilo que são os dados, na forma como conseguimos modificar o processo de compras, não é? Dos compradores nos pequenos produtores. Não vou me debruçar muito sobre isso, são dados, depois poderão ter acesso às apresentações, mas poderão ver aí, por exemplo, a Olam foi capaz de criar 74 clubes de desempenho de fornecedores. A Novo Madá está em processo de introduzir esse esquema, mas o alvo são 4.600 produtores, já estamos mais ou menos a 50% do alvo. E uma questão importante a realçar é o foco naquilo que é a promoção da participação das mulheres. A ITG também já abraçou esta inovação. O próximo slide. A primeira parte, referíamos-nos mais a empresas de exportação, enquanto que nesta segunda parte da apresentação tivemos um enfoque diferente, procurar também pontos, né, estratégicos que estão mais ligados a grandes retalhistas. Esta preocupação tem uma ligação com a questão da importação de produtos agrícolas. Sabem que o nosso mercado depende muito de importação de produtos e principalmente agora no âmbito da Covid, que tivemos uma ruptura, não é? Tornou-se ainda mais relevante influenciar os grandes retalhistas a desenvolverem uma relação com fornecedores locais. Então, trabalhamos com 2 atores, a Cadaterra e a Adicional, que para pesquisar o mercado, identificar potenciais aliados, isso são agregadores locais de produção, criar uma marca para a nossa produção nacional e testar até que ponto os nossos consumidores, né, têm interesse em comprar mais a nossa produção nacional. E também documentamos bons resultados com a Cadaterra, conseguimos introduzir uma marca do nosso arroz em 2 grandes distribuidores a nível da cidade de Maputo, que é a Premier e a Terramar. Infelizmente, em termos de tempo, ainda não conseguimos acompanhar aquilo que vai ser, né, o impacto desta intervenção, mas os resultados imediatos provaram que o conceito funciona, é possível e os nossos consumidores têm interesse em comprar mais daquilo que é a nossa produção. A próximo slide. E, por fim, apresentamos aqueles que são uma questão importante em termos de sustentabilidade no sistema de desenvolvimento de mercados é encontrar atores que vão dar continuidade a essas inovações quando o projeto fechar. Então, conseguimos trabalhar com a Icaju, com os provedores de serviços da Icaju, introduzimos estas inovações e eles têm conhecimento e poderão dar continuidade com as inovações. Já referimos às universidades, temos a Unilur, mas também temos a Faculdade de Engenharia da Universidade Católica, com a qual trabalhamos e introduzimos alguns destes conceitos. E temos também, conforme referi, a Cadaterra que tem interesse em coordenar, né, uma plataforma de compras em conjuntos com outros distribuidores. Infelizmente, nós estamos a sair, mas esta é uma recomendação que deixamos para outros projetos que possam apoiar, por exemplo, essa iniciativa da Cadaterra de coordenar compras coletivas de distribuidores em Maputo, porque isto terá um grande benefício para os nossos produtores. E vou parar por aí. Muito obrigada, Lorena. E vamos então ver mais um testemunho de mais um dos parceiros, que é, desta vez, a ETG. Capela de Corocho é um projeto que está sendo implementado pela FTF Inova e ETG, em parceria com o governo de Moçambique, muito mais o antigo Instituto Incaju, não é? Atual IAM,
Instituto de Amêndoa de Caju. É um projeto que está a ser implementado em 5 distritos da província de Nampula. É um projeto que está a envolver cerca de 99 provedores de caju e estamos também com 1.200 produtores abrangidos. No âmbito deste programa, o projeto tem apoiado o provedor, assim como o produtor, onde celebrou-se um contrato de parceria entre o mercado, neste contexto a ETG, e o produtor, que é o proprietário do produto. Estamos a falar da castanha de caju. Nós agradecemos muito com ETG, porque nós conseguimos acumular nossas castanhas com qualidade, com quantidade. Vender a castanha com o ETG, 1 tonelada e 700 quilos. Consegui comprar um computador e também comprei cabras. O restante do dinheiro levei a Machamba. Até então, os produtores a nível de todo o projeto, a todos os distritos abrangidos, estão num total de acima de 400 toneladas e já foram pagos num valor de aproximadamente 8 milhões e pouco. E ainda o processo está em andamento, onde o produtor sai a ganhar, vendendo o seu produto da melhor forma e de qualidade e pago de uma maneira ordeira. Eu pessoalmente tinha 15 toneladas, mas consegui com esse dinheiro, consegui arranjar meu carro, ir na oficina, consegui comprar cadernos, consegui arranjar minha moageira e também o que restou, quero construir minha casa. E assim gostaria que a ETG voltasse mais para vir nos ajudar. A campanha correu bem, porque a ETG nos ajudou a transporte para transportar nossas castanhas e levar do armazém. A ETG nessa campanha foi muito importante, porque ajudou-nos muito de vender as nossas castanhas. A ETG também irá apoiar os produtores em facilitar os créditos dos insumos e os créditos ou alguns benefícios de lavouras mecanizadas, de bulha dos seus produtos através das máquinas agrícolas e por cima de tudo, venda do seu produto. Para dizer que é um projeto piloto que está numa fase experimental, que visa para experimentar, não é? O produtor ver se pode acatar essa mensagem em conseguir, a partir do seu produto, selecionar o produto, colher o produto, selecionar, ensacar e, por sua vez, poder levar o seu produto a crédito ao mercado. E nesse contexto estamos a falar de ETG. E depois de fazer análise de controle de qualidade, estamos a falar de outturn, o produtor é pago com o valor correspondente à qualidade da castanha. Então, desta feita, tendo já visto mais um destes testemunhos, nós gostaríamos de, eu acho que seria só confirmar com o colega Rafael, que está na sala, se agora haveríamos de abrir para o tea break. Como ela dizia, nós temos agora 5 minutos dedicados a perguntas e respostas. Estamos em festa, 5 anos de trabalho do Inova, foram apresentados os resultados aqui, mas é possível que uma ou outra pessoa, quer na sala, quer online, tenha colocado alguma pergunta e quer de esclarecimento, se calhar. Temos liberdade. Os que estão na sala podem levantar a mão. Eu creio que a Ercília pode nos ajudar, deve ter recebido alguma informação, alguma comunicação na plataforma para partilhar sobretudo com os apresentadores do Inova, mas também
com os beneficiários que testemunharam aqui o impacto deste projeto. Façam um favor. Online não temos nenhuma pergunta ainda, mas talvez é importante referir que iremos partilhar ambas as apresentações, em inglês e em português, para todos os participantes. Esperava isto não é dia para perguntas, é para celebrar. Provavelmente quem quer conversar no intervalo, vamos que se segue, vamos ter mais convívio com a equipa de Inova, quem tiver alguma questão para perguntar. Então, seguir-se o intervalo, pelo tempo que está determinado. Não sei se a logística está organizada para o intervalo, mas está tudo aceito. Muito obrigado. Informar apenas para os nossos participantes virtuais que durante este momento de intervalo nós iremos também passar mais alguns vídeos do Inova com alguns dos casos. Então, por favor, fiquem atentos, mas em princípio temos um intervalo marcado por 10 minutos, então voltamos a encontrar-nos aqui às 15h30. Companies struggle constantly to find reliable transport when they need it. During these delays, perishable agricultural produce may be lost and medicines may expire. Companies sometimes risk their cargo by resorting to unknown, unreliable transporters of uncertain professional standards. At the same time, transporters often have problems sourcing cargo. Every day, 900 trucks return from Mozambique to South Africa empty. Others sit idle waiting for cargo, unaware of demand. É grande constrangimento também para os transportadores e não ter um aplicativo onde eles podem, estando num distrito, numa localidade, mesmo numa cidade, onde eles podem ter acesso a um aplicativo, no sentido de ter as cargas à disposição de fretamento, cargas, mercadoria. At the heart of the problem is a fragmented system that lacks the means for good communication and access to information. Transporters and their clients cannot easily find each other. This disconnect means heavy reliance on numerous costly intermediaries, limited routes, and inefficient planning of cargo movements. All of this inefficiency and risk not only makes logistics slower, it also drives up costs so much that logistics can amount to 50% of a product's retail value, making Mozambique one of the most expensive places in Africa to ship goods domestically. Upload's digital platform, accessible via mobile application and web portal, provides a complete solution to these problems. It uses the power of the internet to instantly connect users, share information, and store and mobilize data. At the core of Upload's linking platform is a simple and successful idea. Connect transporters with customers wanting to ship cargo in Mozambique and the wider region, however large or small and wherever they are. Shippers place trip requests and transporters respond with a quote. Customers can book, pay online, insure cargo, and monitor trips until the safe arrival of their cargo. Esta solução vai facilitar a oportunidade de negócios para os transportadores. Frequentemente, conseguimos preencher caminhões vazios com cargas de retorno. Intuitive and easy to use, Upload's platform provides customers a simple way to expand the market access, and both transporters and clients provide and enjoy more consistently reliable service. Upload aims to build a professional and accountable logistics community. Companies are vetted in, and customers' reviews mean that SMEs can now build a reputation on Upload. Transporters who do not adhere to the necessary standards will find themselves less appealing to shippers. Upload's role as a neutral intermediary in a sector that affects most businesses promotes transparent, efficient market access and professionalism, and is intended to have a positive impact on the overall business environment in Mozambique. A Casa do Agricultor está a implementar uma iniciativa de rotas de fornecimento e distribuição de insumos
com o objetivo de facilitar o acesso pelos pequenos agricultores a insumos agrícolas de qualidade a preços acessíveis. A nossa missão nestas rotas é levar o produto necessário ao agricultor, assim como ao gordilha. Estamos a operar num total de 53 agrodilhas. O nosso objetivo é alcançar o maior número de agrodilhas, desde as zonas mais longínquas até as mais próximas. Esta iniciativa visa reduzir os encargos operacionais e logísticos dos distribuidores locais, de forma a garantir a distribuição de produtos de acordo com as necessidades reais dos agricultores. Estou no mercado de Lourenço, na cidade, e eu estava rezando porque aqui não havia num sítio que se vendia produtos agrícolas, mas agora já me trouxeram, antes de eu gostar porque eu costumo me trazer aqui mesmo na minha praga. Este conceito, concebido em parceria com Feed the Future Inova, já se encontra a ser pilotado em algumas regiões das províncias de Nampula e Manica. Tem caminhão para me trazer? Sim. Não tenho mais sorte para ir na Nampula. Estou sentado aqui, estou bem caminhão, segunda-feira logo compro quando eu tenho dinheiro. O dinheiro que tenho, esse mesmo, é 5 mil, é 10 mil, é comprar por tudo, põe na loja. Essa rota melhorou o meu negócio mesmo. Está aí de frente mesmo. Pretende-se que a iniciativa seja cada vez mais abrangente, garantindo uma maior ligação entre os produtores, distribuidores de insumos e pequenos agricultores, garantindo maior acesso a insumos a preços acessíveis. A Casa do Agricultor traz a semente para facilitar os membros comprarem a semente muito perto das suas casas, visto que um produtor não é possível, por cada distância, não consegue ir na Nampula ir comprar a semente. E a maior vantagem é de trazer a semente muito perto do produtor. Feed the Future Inova. Ajudamos a melhorar o negócio agrário. Boa tarde mais uma vez. Aguardamos ainda que os nossos colegas que estão na sala física retomem os seus lugares. Pedimos a vossa paciência. No entanto, apenas para reiterar que iremos sim participar ou partilhar ambas as apresentações, tanto em inglês como em português, para todos os participantes. Usaremos a lista de registro com os e-mails que foram usados para o tal, para depois partilharmos a apresentação. Então podem todos esperar recebê-la depois deste evento. Sim, obrigada, Ercília. Serei eu novamente. Vou falar agora do sistema de serviços de apoio. Conforme é do vosso conhecimento, para o funcionamento custo eficiente e expansão de qualquer negócio, serviços de marketing, uma força de trabalho qualificada, serviços de logística, outros serviços específicos da área da agricultura, questão da tecnologia, né? E os serviços financeiros são fundamentais, e quando o projeto iniciou, notou-se que estes serviços eram limitados, principalmente com enfoque ao setor agrícola. Havia uma falta de incentivo dos poucos atores que estavam a operar nessas áreas, de trabalhar no setor da agricultura, principalmente porque é um setor que tradicionalmente tem recebido vários subsídios do governo, mas também de parceiros de desenvolvimento. Então, as empresas sentiam que não poderiam ter o retorno desejado investindo neste setor. Mas também notou-se que havia falta de conhecimento das próprias oportunidades que existem no setor. Isto do lado da oferta.
Mas também, do lado da demanda, notou-se que as empresas não conheciam as poucas empresas que operavam na área de serviços de apoio. As que conheciam as empresas não tinham confiança que seriam capazes de fornecer um serviço eficiente, a um bom preço e com a cobertura desejada. Pelo que o projeto viu aqui uma oportunidade de influenciar inovações, formas diferentes de fazer negócios, com o fim último de beneficiar o nosso pequeno produtor a nível rural. Foi nesse âmbito que algumas intervenções essencialmente consistiram em convidar algumas dessas empresas a estudarmos o mercado juntos, porque, conforme foi dito na introdução do diretor, nós não temos a imposição de soluções. Trabalhamos juntos com as empresas para estudarmos o mercado, vemos testarmos algumas ideias e vemos o que pode funcionar, que possa ter benefício mútuo para as empresas, mas também para os pequenos produtores. Outra estratégia foi identificar a demanda e a oferta e promover conexões, porque às vezes existe um ator que está à procura de um serviço e existe um serviço disponível, mas eles não se conhecem. Uma terceira abordagem foi introduzir novos conceitos, como a questão da opinião do cliente, o feedback do cliente. Notamos que inicialmente este não era um conceito valorizado no mercado, e é uma questão fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Foi possível o projeto trabalhar com 15 provedores de serviços, algumas instituições de ensino, foram 3, e também aproximadamente 300 negócios locais. Vou pedir para passar para a próxima slide, que é sobre o que mudou. Acreditamos que existem atores no mercado com uma nova visão sobre as oportunidades que têm para investir e ter um bom retorno no setor agrícola. De 10 provedores, pelo menos 10 foram mais inovadores, 6 estão a assumir a liderança em termos de realizarem, né, esforços de marketing destes serviços no setor agrícola. Estamos a falar, por exemplo, da Tangerine, que criou uma plataforma de inteligência de mercado agrícola, está interessada em continuar a investir e fazer o marketing destes serviços. Estamos a falar, por exemplo, da Unilúrio Business School, que também abraçou o serviço de consultores júniores, que prepara estudantes especificamente para assistirem às empresas a implementar as inovações, tanto na distribuição de insumo como no sistema de abastecimento de produtos. Estamos a falar da Upload, passou-se aqui um vídeo também. A Upload tem um aplicativo que coordena a questão de transporte no setor agrícola. Adicional também, que já era uma empresa que prestava serviços de transportes, mas que agora capitaliza esse transporte usando o transporte no retorno para trazer produção agrícola das zonas rurais para áreas urbanas. Vou pedir para passar para o último slide, penúltimo slide, que refere-se a outra mudança com relação ao conceito da opinião do cliente. Trabalhamos com alguns atores inovadores, como a PROS, para testar. A PROS é uma associação de promoção de sementes, para testar um concurso, não é? Que demonstra, né, qual é a opinião do cliente com relação às sementes que compram. Trabalhamos também com alguns provedores de serviços do Instituto de Amêndoas de Moçambique, também para monitorar aquilo que é a qualidade dos serviços prestados na pulverização.
trabalhamos com alguns programas de rádio que também permitem ao produtor dar a sua opinião com relação àquilo que é a sua satisfação com certos produtos e serviços que tem recebido. Por último, é importante referir que este setor, em termos do nosso projeto, também é a base fundamental para aquilo que é a sustentabilidade, porque a sustentabilidade no sistema de desenvolvimento de mercado é fundamental. Nós somos um projeto, hoje estamos aqui a realizar a nossa reunião de fecho. É importante que existam atores no mercado que vão dar continuidade a estas inovações. Então, estes serviços de apoio aqui referidos constituem estes pontos tanto de escala, mas como também pontos de réplica, né, que possam influenciar réplica no sistema de mercado. Ercília, peço que passe para o último slide. Então, referi-me no início a Tangerine, que tem uma plataforma com mais de 200 agrodilas cadastrados e que está a usar esta plataforma para promover serviços de inteligência no mercado agrícola, no mercado. Referimos já a PROSE, que está interessada também em dar continuidade com a competição em termos de satisfação com as sementes, não é? A Unilúrio Business School também, que abraçou as inovações e continua a preparar os estudantes para que qualquer empresa que tenha necessidade ou tenha interesse em implementar estas inovações tenha pessoal qualificado, preparado para apoiar essas empresas a implementarem com sucesso essas inovações e terem retornos, mas também beneficiarem o pequeno produtor. Eu penso que eu posso parar por aí. Temos a questão do tempo, qualquer pergunta depois podemos responder. Obrigada, Ursula. Vamos passar para mais um vídeo com outro dos parceiros com quem o Inova trabalhou. A experiência foi muito boa, pois permitiu-me desenvolver aquilo que eu já vinha ganhando na sala de aula. Deu-me também a oportunidade de praticar aquilo que eu vim colhendo, pois nós tivemos a oportunidade de estagiar, para mim, no distrito de Ribaue, onde lá eu fui estagiar em uma loja, especificamente com agrodila, e quando nós chegamos encontramos algumas dificuldades que o agrodila apresentava, que era a junção de contas, pois ele no final do mês fazia a junção de contas com uma serigrafia que estava no local e que pertencia ao mesmo. E nós também ajudamos a fazer registro das suas vendas, registro dos seus clientes, e ajudamos também no processo de marketing, pois nós encontramos lá algumas dificuldades. Nosso papel importante naquela área onde nós éramos afeitos era fazer com que tivéssemos uma colaboração com os lojistas, que são os agrodilas, neste caso, fazer uma colaboração, ou melhor, fazer um aconselhamento de modo que possamos sanar, ou melhor, termos um melhor número de clientes, né, de modo que possamos ter o maior número de rede de contato de clientes. Fui vendo, constante alguns dias que eu passei lá, que a sua organização em termos de base de dados, em termos de atendimento ao cliente, concretamente marketing, não estava a ser assim positiva, posso assim dizer. Havia muita bagunça, eles misturavam tudo, não faziam uma separação, praticamente também nem faziam uma base de dados. Chegando lá, nossa principal atividade era o processo de registro em base de dados da empresa, aliás, da loja, mas também o que não nos deixou de fazer outras atividades como a organização da loja, que era a organização das prateleiras com os produtos e agrupar de natureza e fazer o registro dos clientes nas bases de dados, auxiliar no processo de preparação de mapas de estoque e registrar a entrada e saída de cada produto que entrasse na loja. De referir que quando nós chegamos, a loja apresentava um universo de 5 a 7 clientes diários. Hoje a loja já apresenta um universo de 20 a 30 clientes diários, não só
Hoje, a Aquilagro já possui mais 2 lojas, no entanto, 3 lojas atuais. Tivemos esta oportunidade de ter essa ligação com a UBS nos finais de 2019 e, por coincidência, também estávamos a começar com as nossas atividades. Recebemos 2 estagiários que o período de estágio foi por aí entre 5 a 6 meses. Neste período, elas trabalhavam como nossas consultoras. Com o contributo que as consultoras tiveram, isso facilitou com que o número das lojas crescesse num período de 6 meses de 1 para 3 lojas. O projeto Estágio Inovador surge no âmbito da iniciativa de fortalecimento da relação entre as instituições do ensino superior e o setor agrícola. Compreendemos que as instituições de ensino superior, boa parte delas não tem uma ligação com o setor agrícola, especialmente as faculdades que dão curso de economia, contabilidade e gestão. E por outro lado, compreendemos que os estudantes não têm interesse para este setor agrícola e também os empresários do setor privado não encontram mão de obra capacitada para trabalhar no setor agrícola. Aproveitando da oportunidade do papel das instituições do ensino superior, que é de formar a força de trabalho futura, e também da falta de conectividade entre as instituições de ensino superior e o setor agrícola, desenhamos o projeto Estágio Inovador com o objetivo de demonstrar no campo aquilo que seria o contributo das instituições de ensino superior, especificamente o contributo da Uniluro Business School em ser um motor inovador ou um motor de promoção de inovações no setor agrícola. Obrigado, Cecília. Agora é a vez do Muzenda apresentar-nos as realizações do Challenge Fund. Por favor, Munharaz Muzenda. Muito obrigado, Dr. Rafael. Boa tarde a todos. Vou tentar ser um pouco breve, com esse pouco tempo ficamos. Vou apresentar sobre as nossas realizações sobre o Challenge Fund. Talvez para começar, o Challenge Fund foi uma iniciativa, foi introduzido com Feed the Future, durante o período daquela crise que nós tivemos no país e geralmente no todo o mundo, no período de Covid-19, foi em 2019 e 2020. E o objetivo, em princípio, do Challenge Fund foi introduzido para ajudar a aumentar a aquisição e as vendas de produtos agrícolas localmente em Moçambique. Naquele período, a cadeia de abastecimento de produtos alimentares foi afetada fortemente durante o pico de Covid-19, quando era difícil para conseguir importar alguns produtos alimentares. Como nós sabemos, dependemos com alguma importação de alguns produtos alimentares. Então, naquele período, era difícil durante o pico do efeito do Covid-19. Então, foi por essa razão, a iniciativa era para apoiar, fornecer o abastecimento dos produtos produzidos localmente para o mercado local. O Challenge Fund teve 8 beneficiários, foi selecionado através de um concurso público e foi concluído com mais ou menos 50 empresas no nível do país. E esses 8 foram selecionados através de um processo com alguns avaliadores independentes, com especialidades em várias áreas da agricultura, áreas de economia, áreas de gestão, para avaliar esses concorrentes. Então, as empresas foi beneficiou no Challenge Fund, foi Soja do Campo, Winua,
Agroserviço, Mutiana, Agrimel, Casa de Legumes e a Prodega. E todas as empresas são pequenas e médias empresas. Como nós sabemos, no período de Covid-19, no pico, as empresas pequenas e médias foram as empresas mais afetadas durante o período. E essas empresas representam as 3 regiões do país, Zona Centro, Zona Norte e Zona Sul. Vou começar com a Sosoja. A Sosoja, durante o período, naquela altura, a Sosoja não tinha condições, ou tinha condições limitadas, para conseguir manter o produto deles, para ter um prazo de validade num período longo. Eles não tinham essas condições. Para eles conseguirem vender o produto deles e distribuir o produto deles dentro e fora de Chimoio, porque uma empresa está baseada em Chimoio. Então, através de fundos de Challenge Funds, a Sosoja, neste momento, já tem essas condições para eles conseguirem a vender o produto fora da província de Manica e, no mesmo tempo, para conseguir manter o produto deles com uma validade de um período longo. Já foi um benefício para uma empresa que está a produzir um produto produzido com matéria-prima, produzido localmente, para o mercado local. No mesmo tempo, tivemos 3 empresas que tinham algumas ideias inovadoras na área de produção de hortícolas. Foi a empresa Mutiana, Prodega e Casa de Legumes. E essas empresas, elas queriam aumentar a produção dele e a recolha e a compra de produtos hortícolas com os pequenos produtores, processar e vender no mercado local. Em cima disso, nós temos o próprio Mutiana e Casa de Legumes. Teve as outras ideias inovadoras para aumentar a produção dele através de instalação de estufas, como o uso do sistema de irrigação hidropônico. Nós estamos a falar das empresas nesse momento, está no processo de ter essas condições no lugar. Esse tudo para tentar aumentar a produção deles para fornecer o mercado local. No uso de tecnologia para o controle de qualidade, tivemos 2 empresas, Agrimel e o Inoa. O Agrimel é uma empresa que está na produção do mel, na província de Zambésia, e produz através de seus pequenos produtores, na mesma província. E o Inoa também, no mesmo tempo, durante o período, estava a introduzir papa fortificada, com uso de matéria-prima produzida na província de Zambésia, no mesmo tempo. Então, eles queriam ter um sistema que pode controlar a qualidade dos produtos deles através de cadeia do abastecimento. Então, as 2 empresas, nesse momento, já têm um sistema e usam os códigos de barras, e esses códigos ajudam as empresas para conseguir saber em que distrito a matéria-prima veio, a localidade, até qual foi o produtor que forneceu a matéria-prima. Esse tudo para essas 2 empresas tentar para ser competitiva no mercado e controlar a qualidade do nosso produto local. Tivemos também a empresa chamada Docampo. Docampo é uma empresa que está localizada na Zona Sul e Maputo. Eles estão envolvidos na produção de frango e, no mesmo tempo, eles têm uma produção interna e têm uma produção através de alguns pequenos produtores na zona onde eles estão localizados. Então, através do Challenge Fund, o próprio Docampo
queria colocar ou desenvolver um programa ou um software ajuda para ter um tipo de um mercado online, o e-commerce. E esse software já foi desenvolvido e o programa aceita para alguém fazer um pagamento online através de M-Pesa, o uso de cartões bancários, os outros pagamento eletrônico existe no país. E no mesmo tempo, por causa das condições que não estavam durante o pico de Covid-19, o próprio Docampo acabaram de desenvolver um programa onde a empresa pode fazer uma entrega de mensagem para os produtos deles, os frangos, nesse momento. Eles entrou numa parceria com uma empresa de logística, está responsável para fazer a entrega desses produtos. E, no mesmo tempo, nós estamos a ver o emprego foi criado, nesse caso, como o próprio Docampo, porque eles, nesse momento, estão aumentando os números dos pequenos produtores e o foco dele está mais na parte das mulheres. Como nós sabemos, muita gente perdeu o emprego durante a crise de Covid-19. Por último, mas não menos importante neste caso, também nós trabalhamos no Challenge Fund com uma empresa inovadora, está baseada em Nhambane, chama-se Agroserviço. O agroserviço está envolvido no processamento de frutas nativas. Eles estão a fornecer os produtos processados através dessas frutas nativas nos mercados formais. Só que, no período do agroserviço, eles tinham as condições limitadas para eles conseguirem conservar os próprios palpas das frutas para depois processar em qualquer momento do ano, no período quando os próprios frutas não existem. Então, foi por causa de a parceria com o Feed the Future, através do Challenge Fund, o agroserviço, neste momento, já tem essas negociações, já tem essas condições para conseguir processar as frutas nativas. Então, foi nessa escala, pode ser uma escala pequena, mas de uma forma, o Feed the Future estava a tentar a salvar as condições, não estava contrário sobre os efeitos de Covid-19. E neste momento, estamos satisfeitos, nós temos essas empresas, pequenas e médias empresas, já têm algumas condições mínimas para conseguir processar alguns produtos para nossos mercados locais com material-prima produzido em Moçambique. Então, nesse momento, eu acho que vou parar por aí. Então, foi essas nossas realizações na parte do Challenge Fund. Muito obrigado. Obrigado, Muzenda, pela apresentação das realizações do Challenge Fund. Mais importante ainda é o que nós aprendemos na implementação do Inova. Então, a seguir, o Dr. Raul Pitor, o CLP do projeto, vai apresentar-nos a sua reflexão sobre o que foi aprendido e as recomendações para o futuro. Obrigado, Rafael. Vejo que estamos um pouco acima da hora, mas penso que irei ser breve. Gostaria de fazer algum sumário daquilo que nós fomos capazes de aprender durante este período. Pela apresentação feita, todas as apresentações feitas, dá para ver que houve, do nosso lado, uma ousadia de tentar inovar num sistema tão complexo como o sistema agrícola. Então, há sempre
há algumas dificuldades e há sempre algo para aprender. Então, a primeira coisa que nós aprendemos foi de que há necessidade de convencer o parceiro porque que este parceiro deve investir conosco. Então, este foi um exercício bastante aturado do nosso lado, tanto para convencer o parceiro a aceitar investir conosco. Mas também nem tudo ganha traction, nem tudo vai para frente. É possível falhar e o importante é poder adaptar o mais rapidamente possível. Agora, quais são as grandes mudanças que nós observamos? Temos o aumento de confiança entre produtores e compradores. Os sistemas descritos aqui como Suppliers Clubs foram sistemas que foram estabelecidos para estabelecer relações de longo prazo. E, neste preciso momento, os produtores foram capazes de produzir com contratos feitos e honrar os seus compromissos com os seus contratos. Então, partimos de uma situação em que não havia confiança e agora já consegue-se notar um pouco disso. Os pequenos produtores também podem produzir, afinal, quando há investimento de ambas partes, tanto de relações duradouras, há, afinal, a possibilidade dos pequenos produtores produzirem com qualidade. E o que nós vimos foi o exercício com a Miruco, por exemplo, que a qualidade do milho aumentou bastante, conseguiram atingir menos de 12% de umidade, o que é bom. A produtividade, por exemplo, o exercício que nós tivemos com o Olam aumentou a cerca de 33%, e também a produtividade de milho e os outros, e soja com o Miruco também aumentou. Portanto, conseguimos encontrar, com algum investimento de ambas partes, conseguimos encontrar, afinal, a melhoria na qualidade do produto que é produzido. Então, encoraja-se que um investimento, quando é bem feito, quando é bem localizado, pode trazer esses resultados. Também há um potencial de expandir o acesso de produtos locais. Em princípio, quando nós fizemos este exercício com a Cadeterra, era pouco, ouvíamos pouco que, afinal, arroz aromático da Zambésia podia ser comercializado em Maputo, num supermercado, não um supermercado de luxo, mas de média a baixa renda. Então, é possível produtos nacionais também serem comercializados e o país sai a ganhar. Estes produtos já estão a ser comercializados em outros estabelecimentos como Terra Mar e outros. Então, notamos também que é possível criar acesso a jovens e mulheres a mercados. Há algumas estratégias como, por exemplo, consultores júniores, como, por exemplo, embalagens ou distribuição de semente virado para a mulher com uruera. É possível que a gente possa trazer também, ou abranger pelo menos as mulheres e as crianças e os jovens no setor produtivo e no setor agrário. Então, lucros também podem ser obtidos. Como dizia no princípio, os resultados começaram a nos mostrar que, afinal, é possível fazer lucros no setor agrícola. Basta ser ousado e encontrar algumas inovações que, em princípio, as pessoas até podem não acreditar, mas os resultados podem ser diferentes. Estas foram as lições, mas eu gostaria também de passar para aquilo que são implicações. Algumas recomendações que nós podemos. Talvez umas 4 recomendações. A primeira é, para programações futuras, é necessário que considere cocriação. A ideia aqui é que o projeto não deve vir com as soluções, mas as soluções são encontradas quando trabalhamos com o setor privado. O é importante ainda é que o setor privado deve apoderar a inovação e não ser imposto. Então, quando nós impusemos, assim que o projeto está a terminar, provavelmente as empresas possam não continuar. Mas se forem as empresas a apropriar e trabalhar muito bem na parte de cocriação, esperamos coisas melhores. Também recomendamos que talvez
esta nossa abordagem de monitoria e avaliação que nós usamos, que é Probe, Learn and Adapt, ajudou-nos bastante em aprender e ajustar rapidamente as nossas inovações para o bom termo. Então, esta é uma das recomendações também, que talvez, ao invés de estar rígido a um Theory of Change, que está completamente definido e praticamente rígido, não pode sair, um pouco de flexibilidade que esta abordagem de Probe, Learn, Adapt ajuda a fazermos isto, ajuda a fazer a adaptação, ajuda a poder mover para frente sem gastar muito dinheiro e muito tempo. E por fim, é importante construir ou pensar-se em criar business case. Tudo que nós já fizemos até agora já está a ser reportado em business case. Então, os business cases é uma matéria para nós que nós vamos deixar atrás e gostaríamos que nos próximos programas a ideia de as inovações que são criadas serem escritas em forma de business case podem ser usadas. O importante é a continuidade destas inovações, porque provavelmente não vai fazer sentido termos inovações hoje e depois amanhã termos as outras e não haver muita continuidade. Então, há ideias boas, talvez o importante é mantermos mesmo com estes business cases já feitos, para que os outros programas no futuro possam usar. E, por fim, é importante observar as normas e redes que influenciam como os atores funcionam no mercado. Quando nós iniciamos, tivemos que fazer um estudo só para perceber qual é o engajamento das mulheres no uso de insumos. Fomos descobrir várias coisas lá. E, às vezes, há coisas que nós também nem esperávamos. Existem regras costumeiras que proíbem as mulheres manusear certo tipo de produtos. E se existe isso, é preciso perceber isso. A partir do momento que a gente perceba, então começa a desenhar programas que vão resolver estas normas, ou endereçam estas normas. Porque se nós ignorarmos isto, poderemos desenhar um bom programa, uma boa iniciativa, mas se existem lá normas locais que vão contra aquilo que são as inovações, provavelmente não chegamos lá. Então, estas são as poucas recomendações que eu queria partilhar em nome da equipe e as conclusões também. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Eu creio que é chegado o momento agora da CEO do projeto, Elsa Mapilar, fazer. Mais uma vez gostaria de agradecer em nome da USAID a vossa presença neste workshop, a todos que estão aqui presencialmente, como aos que estão de forma virtual. Como disse inicialmente a nossa diretora, estávamos aqui com o objetivo de ouvir os resultados alcançados por este programa, Inova, ouvir quais foram as experiências, as lições aprendidas e trazer também algumas recomendações aqui para os projetos futuros, que o Raul acabou muito bem de fazer e explicar-nos, dar-nos alguns guidelines. A USAID está orgulhosa de ter apoiado mais de 100 mil pequenos produtores, mais de 100 agrodealers durante estes 5 anos, entre outros apoios que nós tivemos e que podemos aqui ouvir. Não vou repetir o que já ouvimos, pois os resultados já estão claramente conhecidos, já são claramente conhecidos. Dizer que estes resultados são encorajadores, no momento em que a USAID está a programar o início de mais de um ciclo de investimentos para os próximos 5 anos, com grande ênfase na resiliência das famílias, dos mercados e das instituições. Portanto, os futuros investimentos de assistência da USAID e outros doadores, bem como parceiros do setor privado, devem continuar a garantir que os pequenos produtores, especialmente jovens e mulheres,
sejam engajadas e se beneficiem da expansão de mercados e do comércio. Eles também devem garantir que empresas locais sejam incentivadas a coletar e a compartilhar o feedback que recebem dos pequenos produtores como atores do sistema. Como todos nós sabemos, a nossa produção aqui é basicamente feita pelo setor privado e eles são um potencial grupo que pode utilizar em grande parte o mercado de insumos que existe, assim como o mercado de compra de produtos. Portanto, não vou alongar muito aqui em termos de o que foi feito, mas se calhar falar um bocadinho de, agora que já temos o Inova a terminar, o que é que vem a seguir. Portanto, como dizia, a USAID acaba de lançar 3 novos programas que vão focalizar em atividades em resiliência. Estamos a falar do Resina, acredito que já ouviram falar, estamos a falar do Premier e do RCC. Portanto, o primeiro Resina é o nosso programa Feed the Future, Resiliência Integrada na Nutrição e Agricultura. É uma atividade que também vai ter 5 anos, são cerca de 30 milhões de dólares. Integra agricultura, WASH, que é água e saneamento, nutrição, e vai estar localizada nas províncias de Zambésia e Nampula. E este programa vai reforçar a capacidade das comunidades rurais e dos sistemas agrícolas de melhorar a segurança alimentar, a produtividade agrícola e os meios de subsistência baseados na agricultura, para melhorar a adaptação aos estresses climáticos. Como sabemos aqui, temos estresses recorrentes, que são os nossos ciclones, as cheias, secas e por aí fora, e aliado ao Covid também. O outro programa é a resiliência das comunidades costeiras, que é o RCC. É uma atividade também de 5 anos, de 20 milhões, que se concentrará na diversificação de meios de subsistência agrícola, vai enfocar em emprego aos jovens, conservação marinha e adaptação às mudanças climáticas nas zonas costeiras, ao sul de Pemba e norte de Quelimane. Portanto, o programa que vai dar seguimento direto ao Inova é o Feed the Future Premier, que é o nosso programa de sistemas de mercados agrícolas. É uma atividade também de 5 anos, de 25,5 milhões de dólares, que vai promover o crescimento inclusivo e resiliência liderado pela agricultura por meio de apoio às empresas agrícolas no corredor de Nacala. Esta atividade vai aplicar uma abordagem de sistemas de mercado, que é basicamente o que estávamos a ter aqui com a Inova. Vai também subsidiar o investimento responsável ao setor agrícola do setor privado, vai melhorar o acesso ao financiamento, aprimorar a gestão de mitigação de riscos e expandir as oportunidades de emprego e empreendedorismo, com especial ênfase para jovens e mulheres. Portanto, como veem, estas atividades mostram o commitment da USAID com o desenvolvimento sustentável e a resiliência do setor agrário em Moçambique, com o crescimento econômico derivado de um setor privado robusto e com o aumento da renda familiar dos produtores, em especial, como já enfatizei, das mulheres e dos jovens, bem como a melhoria da segurança alimentar e nutricional das populações nas zonas rurais. Obrigada e estamos juntos. Congratulations once again to the Inova team, and thank you very much to everyone for joining us. I think as a last thing, I would just like also to mention that we are going to be relaunching the Market Systems Development Network this year. So for all of those who participated and joined us last year, we thank you for that. And, we are looking forward to new discussions, about the market systems development, new interventions, and showcasing a lot more of what's to come. So please
keep in touch with us, share with us any interventions that you may have, anything that you might be organizing within your own organizations around market systems, and we will be happy to serve as the platform to share that as well for further discussion within the MSD community in Mozambique. So thank you all, and we will be sharing the presentations as promised, and when we do, we will also share a form for your feedback. Please take the time to fill that in and to give us a little bit of your feedback, because we are always looking to improve. Muito obrigada, boa tarde e bom ano para todos nós.